Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos à aula de hoje em que conversaremos mais sobre nosso sistema imune. Nesse vídeo, estudaremos os receptores dentro do sistema imunológico, mais especificamente dentro das células NK, ou também conhecidas como natural killers. Mas, primeiramente, temos que compreender o que são essas células e como elas agem em nosso organismo. As células natural killer são linfócitos, diferente dos linfócitos B e T, que desempenham funções importantes na imunidade inata, principalmente no ataque contra vírus e bactérias intracelulares. Essas células são capazes de realizar sua morte sem a necessidade de expansão clonal e diferenciação. As NK realizam a distinção entre células saudáveis e anormais, usando um repertório sofisticado de receptores de superfície celular, que controlam sua ativação, proliferação e as funções efetoras. As NK compartilham um mecanismo de morte comum com os linfócitos T, citotóxicos, TCD8+, embora não sejam capazes de produzir IL-2, fator de maturação. Elas provavelmente coevoluíram com as células T, uma vez que ambos os linfócitos estão focados no reconhecimento de moléculas convencionais e não convencionais, do complexo principal de histocompatibilidade, MHC. Levando em consideração o caráter evolução, as células NK supostamente são a ponte de transição entre o sistema inato e adaptativo. Diferente do reconhecimento que acontece em B e T, no qual o antígeno é o selecionador da diferenciação, ativação e posteriores respostas efetoras, as células NK trabalham a partir da integração de sinais receptores, reconhecendo as moléculas de superfície de outras células e gerando sinais de ativação ou inibição, que promovem ou inibem as respostas da NK. O reconhecimento de NK com a célula-alvo depende da interação entre receptores ativadores e inibitórios, com ligandes no alvo e integração de sinais transmitidos pelos receptores. Respondem reorganizando e liberando grânulos citotóxicos, transcrevendo e secretando citocinas. As NK maduras liberam granzinas e perforinas, e a resposta lítica é desencadeada rapidamente. Assim, receptores de ativação reconhecem ligandes em células infectadas ou danificadas, enquanto receptores de inibição reconhecem ligandes expressos em células saudáveis. As células NK apresentam receptores, denominados Killer Immunoglobulin-like Receptor, KIR, que são representantes da família das imunoglobulinas presentes na superfície celular. Esses receptores estão divididos em grupos funcionais inibitórios, evitam a lise da célula-alvo, e ativadores, causam a lise da célula-alvo. O receptor inibidor reconhece o HLA de classe 1 específico, prevenindo o ataque das células NK contra células normais. Em contrapartida, o receptor ativador é acionado quando os receptores KIR inibidores não reconhecem a célula-alvo, acionando as células NK para destruição. Teoricamente, qualquer combinação ligante inibitória KIR-HLA deve ser capaz de neutralizar a ativação. A função das células NK é regulada por sinais positivos e negativos, transmitido por meio de pares de receptores ativadores e inibitórios. Em vivo, as células NK estão sob o domínio de receptores inibitórios para os ligandes HLA-1 próprios. Assim, as funções efetoras ocorrem apenas quando os sinais de ativação são capazes de superar a inibição da sinalização. Esta é obtida pelo predomínio da ativação das interações receptor-ligante ou pela falta de ligante inibitório do receptor. Os receptores ativadores e inibidores. Dentre os receptores já mencionados, vamos adentrar agora sobre o funcionamento dos receptores KIR, ao qual pertencem à superfamília das imunoglobulinas, sendo caracterizadas por 2 ou 3 domínios IG, KIR2D, KIR3D, e podem ser subdivididos naqueles com cauda longa, KIR2DL, KIR3DL, e naqueles com cauda citoplasmática curta, KIR2DS, KIR3DS. Possuem duas funções distintas, ativação e inibição. Reconhecem determinados alótipos compartilhados por grupos distintos de molécula HLA classe 1. Os sinais inibidores são resultantes da presença do imunorreceptor ITIM no domínio citoplasmático da longa cauda do receptor, KIR2DL, KIR3DL. A cauda menor, KIR2DS, e KIR3DS
possui os próprios sinais de ativação para associação com adaptores de proteínas. O imunorreceptor ITAM, no domínio citoplasmático, que através da fosforilação causada pela ligação do receptor, recruta enzimas como o ZIC e ZAP70. Ademais, temos também a lectina C, que são expressas como heterodímeros compostos por subunidades comuns, CD94, covalentemente ligada à cadeia distinta, codificadas pelo gene da lectina tipo C, da família NKG2. Também atua com função ativadora, com CD94, NKG2C, que reconhece HLA-E, e inibidora, com CD94, NKG2A, que também reconhece HLA-E, mas se comporta como sinal inibidor. O NKG2D humano reconhece MICA e MICB, que são proteínas de transmembrana codificadas por genes que fazem parte do complexo do HLA. Diferente dos HLA convencionais, MICA e MICB são minimamente expressos nos tecidos normais,